Oi, oi! Aqui é Jó Rodrigues, do canal Vida Sem Filtros, com vlogs e reflexões que edificam a vida de vocês. Estou aqui dando continuidade à série Fim do Mundo, indo para a terceira parte. Hoje eu vou estar falando sobre dois capítulos, o 5 e o 6, para não ficar muito cansativo para vocês, porque nós sabemos que o Apocalipse tem 22 capítulos, e nós temos que correr contra o tempo, né? Porque eu temo que Jesus volte até antes, né? E como nós não sabemos o dia de amanhã, eu não sei se eu vou estar aqui para falar ou dar continuidade para vocês sobre essa série Fim do Mundo. E como sempre estou aqui, né, com a palavra do Senhor, está bem surradinha, mas assim mesmo, toda escritinha. E nós vamos falar hoje sobre o livro selado e falar também dos cavalos, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o que significa cada um deles. Aqui no capítulo 5, João, ele estava vendo aquele trono, ao qual eu falei para vocês no capítulo anterior, né? Na série anterior. E ali, quando ele viu aquele trono, ele viu aqueles anciões e ele viu e ouviu que não podia e não tinha ninguém que pudesse desatar aqueles selos. E João, ele se entristeceu, isso chorou muito. E aqui nós podemos ver no versículo 2, a palavra do Senhor falando assim, ó. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir aquele livro. Então João, ele começou a chorar amargamente, porque ele sabia que se não aparecesse ninguém para desatar aqueles selos e para selar aquele livro, o mundo estaria perdido e nós não teríamos mais esperança. Mas de repente, um dos anciões que estavam à volta do trono, ao qual falei no capítulo anterior, ele disse assim para João: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu a morte, veio para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus, a nossa esperança. Graças a Deus, o Senhor Jesus, ele enfrentou esse mundo mal, ele enfrentou tudo que nós enfrentamos aqui, ele venceu tudo, venceu com santidade, venceu as tentações, venceu a morte por amor a mim e a você. Foi para o céu, ressuscitou no terceiro dia e prometeu que ele vai nos buscar um dia, e é essa a esperança que me rege. Eu imagino o João chorando nessa tristeza, porque o mundo, né, como nós podemos ver, está nessa pandemia, nessa briga política, e vira uma confusão, e guerra espiritual, e guerra interna, e guerra física, e a gente fica desesperançoso. Eu imagino o João nessa situação. Mas quando nós sabemos que há um Deus, há um Jesus que morreu por nós e que venceu a própria morte, ele que nunca perdeu nenhuma guerra, nenhuma batalha, nos dá esperança de dias melhores, não aqui na terra, mas lá nos céus, onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há rancor. Então, aqui João disse, né? E eis que olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, um cordeiro, como havendo sido morto, e nele os 7 espíritos, do qual eu falei também no vídeo anterior, né? O que é o Espírito Santo, que é a presença do Senhor Jesus, que tudo vê e está em todo lugar, a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. E ali, João, ele começou a ficar feliz, porque ele sabia que tinha a esperança, que era o Senhor Jesus que veio desatar aqueles selos. E, de repente, havendo o cordeiro aberto um dos selos, está falando aqui no versículo 6, no capítulo 6 já, olhei e vi um dos 4 animais que dizia: vem e vê. E ali ele chamou o João, né, naquela visão, para ver o que o cordeiro, né, que é o próprio Senhor Jesus, estava abrindo aquele selo. E quando ele abriu aquele primeiro selo, surgiu um cavalo branco. Aqui na palavra do Senhor, aqui no rodapé dessa Bíblia, ela explica que muitos historiadores, né, e muitos intérpretes, eles acham, né, porque igual eu falei, que o Apocalipse ele é muito simbólico, né, ele é cheio de enigmas, e tudo que se fala aqui não tem, assim, aquela coisa concreta para afirmar, mas pelos estudos, né, pelos historiadores, pelos intérpretes, pelos teólogos, o que eles mais podem aproximar, é isso que eu estou falando, né? E como eu sempre falo, não importa se você ou eu ficamos assim, mas como? Mas que enigma que a gente não consegue descobrir?
o importante que é o centro do Apocalipse. A palavra central aqui, resumindo tudo isso, todos os enigmas, tem uma coisa bem clara que ela fala, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos dar, é importância, tá bom? E esse primeiro cavalo, que é o cavalo branco, muitos intérpretes, eles acham, né, que esse cavalo branco pode ser o anticristo, que é o futuro dominador mundial, que o Senhor Jesus vai permitir aí dominar o mundo, vai permitir agir, mas o Senhor Jesus também ele vai vir e vai destruir aí esse anticristo, né? O segundo cavalo é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho e o seu cavaleiro representa a guerra e a morte violenta que Deus permitirá quando trouxer a sua ira sobre o mundo. Não queira ficar aqui quando esses selos serem abertos, porque vai ser momentos de muita destruição, de muito sofrimento. Se nós achamos que nós estamos sofrendo, né, com essa pandemia, com tudo fechado, com pessoas falindo, com pestes, imagina quando realmente o Senhor Jesus ele começar a abrir esses selos, né, e esses cavalos aí sendo soltos, derramando a ira do Senhor sobre o mundo. Vai ser muito terrível. Então busca o Senhor Jesus, não se conforme. Eu estava conversando com meu marido agora há pouco, que a gente consegue, né, como se diz, participar, a gente está passando essa pandemia e a gente dá a volta por cima, né? A gente se adapta, nós adaptamos a tudo, né? E daqui a pouco a gente já está usando máscara, nem acha estranho mais, já está falando da doença, nem acha estranho mais, e a gente adapta muito fácil e se esquece muito fácil, se conforma muito fácil, e é aí que nós somos pegos de surpresas, que a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus vai voltar como um ladrão de noite, como que ninguém espera, né? Um ladrão que está na casa da gente. Então, de repente, o Senhor Jesus vai voltar e fique firme, não deixe que o Senhor Jesus te pegue desapercebido ou despreparado, porque ele vem. E esse cavalo vermelho, eu já disse que ele representa, né, a guerra e a morte. E o cavalo preto, estou lendo aqui para ficar mais fácil. Nossa, rasguei a página, misericórdia. E o cavalo preto, ele e seu cavaleiro, ele simboliza uma grande fome. E haverá escassez de produtos básicos de sobrevivência, e a carestia será grande, e a fome se avassalará para o mundo. Esse cavalo preto, ele simboliza a fome, né? Nós podemos ver que o nosso Brasil, ele já é um dos países subdesenvolvidos, a qual tem muitas pessoas passando fome. Eu já passei fome, sabe? Eu sei a dor da fome, é uma dor horrível, estômago parece que está ali, né, comendo suas entranhas, sei lá, é muito estranho, e você escuta, né, o barulho do seu estômago ali, ansiando por comida, então a fome é uma coisa muito ruim, e aí as pessoas vão ficando desnutridas, né, ali parece que seu organismo vai sugando toda a energia que você tem, então não queira passar por isso, esteja preparado, porque quando esse cavalo preto, quando o Senhor Jesus abriu esse selo aí do cavalo preto, ele desatou esse selo, esse cavalo preto, ele veio ali simbolizando a fome e a escassez de comida. Imagina quando você passa de hora de comer, né, o seu café da manhã, sua janta, você já sente aquela fome, aquela fraqueza. Agora imagina uma fome real, uma fome de verdade, uma fome ali de meses, semanas e você procurando e não achar o que comer. É muito terrível. Então não queira passar por isso, não deixe seu próximo passar por isso. Fala aí do amor do Senhor Jesus, fala da mudança, da esperança que é o nosso céu, que nós almejamos estar ali um dia com o Senhor Jesus, amém? E o terceiro cavalo é um cavalo amarelo. O cavalo amarelo ou pálido e seu cavaleiro se chama Morte. Ele simboliza uma escalada terrível de guerra, de fome e de morte, de pragas, de enfermidades e das feras perigosas. Esse julgamento será tão terrível que é a quarta parte da raça humana, ela morrerá. Então esse cavalo amarelo e o terceiro cavalo, ele acabará com a quarta parte da humanidade. E no meio dessa fome, né, que esse cavalo amarelo também vai trazer, dessa guerra, dessas mortes, dessas pragas e enfermidades, das feras perigosas, pode estar aí essa pandemia, né? Muitas pandemias, muitas pestes, muitas coisas ruins que vai acometer o mundo, e não vai ser fácil para quem vai ficar aqui, para quem vai participar, né, dessas coisas ruins, e elas vão clamar até por nós, né, para estar aqui falando do amor do Senhor Jesus, mas nós não vamos estar mais aqui. Eles vão sentir falta da presença do Espírito Santo, falta de alguém falando do amor do Senhor Jesus. Eu não vou estar mais aqui
no YouTube ou aqui, né, na minha cidade, falando do Senhor Jesus, e as pessoas vão sentir falta. Então valoriza aí, né, os meios de transmissões, a internet, falando do amor do Senhor Jesus. Valoriza a igrejinha que tem aí do seu lado da sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Porque se você não se preparar e você ficar, um dia você vai ansiar muito para ouvir a palavra e a consolação do Espírito Santo. Só que nós não vamos estar mais aqui. Amém? E o quarto cavalo, vamos ver aqui, gente, me perdi. Ah, tá. E esse cavalo amarelo e... Um minutinho, gente. Peraí, vou dar uma pausa aqui. Gente, não tem nada de cavalo aqui não, tá? São esses cavalos, né? O branco, o vermelho, o preto e o amarelo. E quando João viu o quinto selo ali sendo desatado, João viu ali o que estava acontecendo no céu. E os mortos, por amor à palavra do Senhor, os mártires, os nossos irmãos em Cristo que morreram no Coliseu Romano, que morreram, né, apedrejados, que morreram ali queimados, que morreram serrados, que morreram enforcados, eles começaram a clamar por justiça. Eles começaram a chorar e a clamar por justiça, ali clamando ali, né, a inocência do seu sangue. E aqui no versículo 11 fala: e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então aí eu imagino ali nossos irmãos em Cristo, né, que morreram para que o evangelho pudesse chegar até nós. O evangelho, como todos sabem, significa boas novas. Se muitos mártires cristãos não tivessem morrido ali comido por leões, muitos mártires cristãos tivessem morrido apedrejados, talvez hoje o evangelho não chegaria até a nós. Porque muitas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, eles falam assim: ah, isso é mentira, o evangelho é mentira, Jesus é mentira. E imagina quem é que conseguiria ou ia sustentar uma mentira por muitos e muitos anos até chegar a 2000 anos. O Senhor Jesus é o único que a fama nunca acaba, que o seu sucesso nunca acaba, porque ele é real. Imagina aqueles irmãos nossos em Cristo que morreram no Coliseu Romano comido por leões. Eles iam morrer por uma mentira? Eles iam dar a vida deles ali por uma mentira? Não ia. Por isso que o evangelho ele ficou firme, está firme até hoje, e chegou até a mim, e chegou até você. E eles clamam por justiça, e um dia o Senhor Jesus ele vai vir e vai ali resgatar eles. O Senhor Jesus falou aqui, né, para eles esperar mais um pouquinho de tempo, que o Senhor Jesus ele resgatar eles ali. Então vale a pena servir ao Senhor Jesus, vale a pena ser aprendizado pelo Senhor Jesus. Hoje, né, nós temos aí a liberdade de falar do meu Senhor Jesus, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, mas muitas vezes nós somos apedrejados com palavras, né, com críticas, com decepções, mas mesmo assim, foca no Senhor Jesus, não foca no líder, não foca na irmã, não foca no coral da igreja, foca no Senhor Jesus, porque todos aqui nos decepcionam. Só o Senhor Jesus que não vai nos decepcionar, e o Senhor Jesus vai nos recompensar por estar servindo a Ele. E aqui o sexto selo, tá? Que o sétimo selo vai estar lá no capítulo 8. E quando Jesus ele abriu o sexto selo, eu olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua se tornou como sangue. Aqui, quando este sexto selo foi aberto, a terra começou a se revirar, começou a ter tremor, a lua começou a cair, as estrelas caírem, né? Como balança a figueira ali e caem seus frutos, assim também aconteceu com as estrelas, e foi grande temor. E fala aqui no versículo 14 que se retirou o céu como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do lugar. Imagina a tormenta, imagina a barulho, imagina a bagunça que vai ser. E os reis da terra, os grandes e os pequenos, os ricos, os tribunos e os poderosos, todo servo e todo livro se esconderam nas cavernas e nas rochas e das montanhas. E diziam aos montes: cai sobre nós, escondei o nosso rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Então, meus queridos, se você ainda não conhece o Senhor Jesus, ou se você conhece, está servindo de qualquer jeito, ou você que está participando e vendo nessa pandemia essas coisas ruins, essas guerras, né, físicas, guerras políticas, guerras religiosas acontecendo, e você está se adaptando, né, se conformando, não importando, vivendo normalmente, não fique assim, porque o Senhor Jesus está dando sinais aí que Ele está voltando, né, está acontecendo muitas coisas mesmo, e eu tenho o maior temor do Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor Jesus todo dia para me incomodar,
para que eu possa ficar firme na presença dele, servir a ele aí, né? Quando esses selos, né? E quando esses cavalos aí forem soltos aí para derramar a ira do Cordeiro, que eu e você não esteja mais aqui, porque vai ser uma grande ira, vai ser um grande sofrimento, porque nós temos que entender, que nós temos que fazer a vontade do Senhor Jesus, obedecer ao Senhor Jesus e também não deixar, né, que nossa família, nosso próximo, nosso vizinho passe por isso. Como você pode fazer isso? Falando o evangelho, falando as boas novas, falando do amor do Senhor Jesus. E por mais que Apocalipse, né, o livro da revelação, seja complicado de explicar, complicado de falar, por causa da simbologia, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda a interpretar nos nossos corações, tá bom? É isso que eu quero deixar para vocês. Talvez no... Eu sempre falo isso, né? Mas talvez no próximo vídeo eu não vou falar aqui sobre o versículo 7 e 8. Eu vou estar querendo falar aí sobre festa junina, né? Nós estamos no mês de junho. Eu vejo muitos evangélicos participando disso, né? Aliás, meu aniversário é terça-feira que vem, tá bom? Dia 23. E muitas pessoas participam dessas coisas, comem coisas dedicadas a outros deuses. E eu quero falar sobre isso também, tá bom? Por experiências que eu passei e vendo muitos cristãos fazendo coisas que talvez eles não sabem que é errado, tá bom? Fique com Deus. Shalom Adonai. Até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe. Amém? Fique com Deus. Shalom Adonai. Tchau.